Vamos lá, Neemias capítulo 6. Nós leremos versículos de 1 a 14 e eu farei a leitura e os irmãos me acompanharão. Se porventura a sua versão for diferente, não tem problema, você pode acompanhar da mesma forma. Capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não havia posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o intentas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homens como eu fugiria? Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos orar. Podem se assentar. Eduardo, você já orou, né? Então, irmão Paulo da Veiga, ora para nós, por favor. Pai amado, Pai querido, te louvamos por esta noite, pela vida, Senhor, de cada irmão que está aqui nesta noite, pela vida também daqueles irmãos que aqui não puderam estar. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que ela possa, meu Deus, ser como espada de dois gumes, que ela possa ficar pregada em nossos corações. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa usar o teu servo, para que ele possa, meu Deus, meu Pai, manifestar, Senhor, a tua palavra aos corações. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu esqueci de dar. Pronto, eu acho que agora foi. Muito bem, meus irmãos. Neemias sempre foi um homem de destaque por sua liderança em relação aos judeus, quando na reconstrução dos muros em Jerusalém. Muito interessante que quando nós estudamos sobre a história do povo judeu, tanto o seu ápice quanto a sua queda, nós sempre vemos que Deus levantou homens valorosos para liderar o povo. A vontade de Deus era que, primeiramente, a nação de Israel fosse o espelho de Deus para as nações, aonde aqueles que não conhecessem o verdadeiro Deus pudessem chegar a Israel e adorarem a Deus no templo. Porém, eles falharam miseravelmente. Aprove ao Senhor fazer com que o seu povo tivesse, então, a sua cidade totalmente invadida
por alguns impérios, dos quais principalmente o Império Babilônico, veio e derrubou todos os muros da cidade. Não só satisfeitos em derrubar os muros da cidade, ainda queimaram o templo e destruíram boa parte da cidade. E isso em meados de 606 a.C. Passados praticamente 100 anos depois que Jerusalém foi invadida, derrubada e destruída, tivemos então Esdras, que foi levantado por Deus para não só reconstruir o templo, para auxiliar na reconstrução do templo, mas principalmente para dar uma chacoalhada no povo, para que eles pudessem voltar a servir ao Senhor, para que pudessem verdadeiramente voltar a amar a lei do Senhor da forma que deveriam ter feito. E Deus então levantou Neemias, que nesta época, e pelo menos é contado aqui no livro de Neemias, que ele era copeiro do rei. E aqui nós chegamos no momento onde Deus coloca no coração daquele homem uma visão. Qual foi essa visão? Reedificar o muro ou os muros de Jerusalém. Era a sua cidade amada, era o seu povo amado. Então, ele entendeu que era a vontade de Deus, que ele deveria sair do seu lugar e fazer alguma coisa. Quando você começa a ler o livro de Neemias, tudo aquilo que ele faz é pautado em oração. Ele busca a direção de Deus. Ele busca sempre a face do Senhor para os passos que ele deveria tomar. E ao chegar em Jerusalém, ele não encontra só os muros destruídos, ele não encontra só a cidade em ruínas, mas também encontra a moral do povo baixa. Porque o grande problema é que os judeus já estavam lá, aqueles que retornaram do cativeiro estavam lá, já faziam vários anos, décadas até, e estavam totalmente conscientes e tranquilos, vendo a cidade com os muros destruídos. E aquilo, para um judeu patriota, como é destacado no perfil e na biografia de Neemias, era inconcebível. Então, quando ele chegou, e Deus o comissionou para ser aquele que liderava o povo, ou que liderasse o povo para a reconstrução dos muros, uma das coisas que ele encontrou também foi críticas, foi perseguição dos inimigos dos judeus. Aqui no capítulo 6, nós vemos pelo menos 3 distrações que o povo de Israel, e principalmente Neemias, estava tendo dos inimigos de Israel. As distrações era para que ele encerrasse ou para que ele parasse o trabalho, desse ouvidos àquelas situações e assim não concluísse a obra ou a visão que Deus tinha colocado no seu coração. Então, antes de nós adentrarmos propriamente no texto e nas questões, é importante destacar para todos vocês: a vontade de Deus para todos nós é que, primeiramente, se você já recebeu Cristo como Salvador, é que eu e você, nós sejamos a imagem de Cristo. É o nosso objetivo. Nós estamos aqui, como diz Paulo, em uma carreira, como se nós estivéssemos numa prova de atletismo. Vá comigo para Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas deixa um dedo aí em Neemias capítulo 6. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmão Erasmo, se o irmão puder fazer a gentileza de ler para nós, eu lhe agradeço. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmão. Muito obrigado. Meus irmãos, é como se nós estivéssemos num estádio cheio de distrações, mas nós, como corredores, estamos como aqueles atletas que se preparam. Quando você vê uma prova de atletismo, você vê que antes do pontapé inicial eles estão agachados,
mas eles estão com os olhos fitos na linha de chegada. Quando a corrida começa, eles não ficam dando tchauzinho para as fotos. Eles não ficam fazendo coraçãozinho para os jornalistas. Eles fitam os seus olhos na linha de chegada, eles fazem o possível para chegar em primeiro, ou pelo menos para terminar a prova. Mas nesse ínterim, existem muitas distrações. Se você já participou de uma prova de corrida, você sabe que você não pode ficar olhando para o lado, senão você pode não só se distrair, mas você pode cair, você pode se machucar. Você não pode correr e olhar para o lado. Você não vê um jogador de futebol olhando para o lado toda hora. Ele dá uma olhada, mas sempre está indo direto para o gol. Meus irmãos, a vida cristã de todos nós, salvos em Jesus Cristo, é verdadeiramente o nosso objetivo é agradar ao Senhor, é fazer a sua vontade. Só que também nós precisamos entender que existem distrações. E é exatamente isso que nós veremos hoje à noite, distrações que tiram o nosso foco. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Os inimigos de Israel usaram 3 maneiras de tentar distrair Neemias, mas logo nós chegaremos lá. Então, nós veremos que ele foi inflexível quanto à missão que Deus o chamara a realizar. Ele entendeu, eu devo fazer isso, eu devo reedificar os muros. Tudo aquilo que não for pertinente a essa situação é secundário. Eu preciso cumprir a obra que me foi colocada. Ele entendeu isso. Então, nós não podemos nos distrair da visão que Deus tem colocado nos nossos corações. Cada um de vocês devem ter objetivos em relação à sua vida cristã. Não só o crescimento espiritual, não só a salvação de almas, mas também ser útil na obra do Senhor. Então, cada um de nós, muitas vezes, somos motivados por situações que Deus tem nos guiado a fim de que nós possamos cumprir. Existem pessoas que têm o desejo no coração de tocar um instrumento para a glória de Deus. Então elas precisam fazer o seu possível, fazer o seu máximo a fim de que aquele propósito que Deus colocou no seu coração, que ele possa ser concluído. Existem pessoas que muitas vezes colocam no seu coração de ler a palavra de Deus todos os dias, de ter um tempo devocional com o Senhor todos os dias. Então, nós devemos ser fiéis às visões que Deus tem colocado nos nossos corações. Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: cuidado com os sorrisos do inimigo, pois Satanás é mais perigoso quando se mostra nosso amigo que em qualquer outro momento. E isso, meus irmãos, nós veremos como as distrações, ou pelo menos como os inimigos dos judeus tentaram distrair Neemias e o povo do propósito que Deus tinha colocado em seus corações. Então nós veremos 3 distrações. E a primeira delas, a primeira distração que foi usada, foi a distração da oportunidade. Eu não lerei todos os versículos novamente, lerei alguns versículos pontuais no texto que nós já lemos. Você pode voltar para Neemias capítulo 6. Então aqui nós vemos o seguinte, versículo de número 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer o mal. De uma hora para outra, pessoas que estavam militando contra Neemias e os judeus simplesmente chamaram ele para uma reunião para que eles pudessem de alguma forma fazer as pazes. Só que ele entendeu que aquilo era um embuste, era uma armadilha, era algo que poderia fazer com que os seus inimigos pudessem matá-lo. Eles não fizeram isso só uma vez. Versículo de número 4 vai dizer: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu lhes dei a mesma resposta sempre.
Qual foi a resposta de Neemias? Versículo de números 3. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Qual é o nome disso, irmãos? Foco. O nome disso é foco. Deus, dentro da sua infinita graça e misericórdia, tinha-o sustentado dentre muitas ameaças. Mas aqui, Neemias se ateve àquilo que ele entendeu que era a vontade de Deus. Ele tinha um objetivo. E dentro desse objetivo não havia necessidade de encontrar com aqueles que até pouco tempo atrás estavam os ameaçando e fazendo coisas para que eles não concluíssem a obra. Então nós vemos que às vezes, irmãos, ocorrem oportunidades que podem parecer boas oportunidades, mas que tiram o nosso foco do verdadeiro objetivo nosso, que é fazer a vontade de Deus. Por exemplo, todos os dias da nossa vida surgem oportunidades com o poder de nos distrair das coisas principais que Deus nos chamou a fazer. Por exemplo, oportunidade de divertimento, oportunidade de trabalho, oportunidades financeiras, oportunidades familiares, oportunidades relacionais, religiosas, na carreira profissional, nos negócios. É uma lista infindável de coisas. Acontecem 1001 oportunidades, que aos olhos dos outros podem ser oportunidades, mas que podem nos distrair verdadeiramente daquilo que Deus nos chamou a fazer e a ser. Eu ilustro para vocês. Uma amiga nossa, minha e da minha esposa, há alguns anos atrás, ela trabalhou numa grande empresa em São Paulo. Ela precisava do dinheiro para poder ajudar a sua família. E por um tempo ela trabalhava como secretária, tudo tranquilo. Até o momento que o seu patrão pediu para que ela mentisse nas ligações que faziam. Pessoas pediam, olha, eu quero falar com fulano. Ele dizia, olha, diga que eu não estou. E ela, por um tempo, aceitou passivamente aquela situação de dizer que não estava. Até um dia que ela entendeu que ela estava desonrando ao Deus que ela servia. E quando começaram a ligar e o patrão pedia para dizer que não estava, ela dizia na ligação, o patrão pediu para dizer que não está. Qual foi o resultado? Ela foi mandada embora. Mas aí você pensa assim, nossa, mas ela perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, de sustentar a sua família, de crescer na empresa. Quando nós entendermos que dinheiro nenhum vale o nosso caráter diante de Deus, as nossas atitudes serão diferentes. Tem muito crente que precisa rever os seus conceitos. Porque hoje em dia, as pessoas vão dizer assim para você, fulano, fulana, faz um gato lá na sua casa. Você sabe o que é gato, né? Você sabe o que é gato? É você fazer lá um puxadinho na energia elétrica, na água, para que você tenha, de alguma forma, algum benefício. Eduardo. Aí, meus irmãos, vão dizer o seguinte, existem pessoas que fazem, vão chegar para você e falar assim, mas fulano, todo mundo faz. Aí você vai dizer o que eu digo para a Ana e para a Esther. Você não é todo mundo. O cristão, ele deve pensar exatamente assim. Mas todo mundo fura sinal, todo mundo fura a velocidade máxima permitida, as pessoas sonegam o imposto, está chegando a época do imposto de renda, as pessoas muitas vezes dão o seu jeitinho brasileiro, oportunidades de alguma forma poder ter ganho em cima daquilo que diante de Deus é incorreto. O cristão precisa ter integridade. Vocês sabem o que é integridade? De uma maneira simples e fácil de entender. É fazer aquilo que é correto,
quando ninguém está olhando. Isso é integridade. Oportunidade para fazer o incorreto, nós temos no Brasil 1001 oportunidades. Às vezes, irmãos, nós somos levados, até mesmo pela carga tributária do nosso país, a pensar em agir de maneira errada. Mas a lei do nosso país, por mais complicada que seja, nós devemos seguir, porque a Bíblia nos diz que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Você pode não amar o prefeito, o governador, o presidente, mas deve respeitar. As leis foram colocadas para serem respeitadas. E à medida, meus irmãos, que nós, como cristãos, temos o objetivo de fazer a vontade de Deus, e essas oportunidades, elas aparecem, nós devemos saber dizer não. Nós devemos saber dizer não. Então, preste atenção. Para realizar coisas importantes é necessário dizer não para algumas coisas boas. Coisas boas. Por exemplo, é gostoso ficar no celular? É gostoso você ficar no Facebook, Instagram, todas essas redes sociais? Para muitas pessoas é. Passa horas a fio com o celular na mão. Jogar joguinho do celular. Eu tenho um joguinho de Fórmula 1 no meu celular que de vez em quando eu jogo. Não é errado você ter um jogo no seu celular. Mas às vezes pessoas acham que passar o tempo no celular é mais importante do que você ter um tempo de qualidade com o seu Deus. Às vezes pessoas acham que ficar em casa é uma oportunidade maior do que estar em comunhão com os irmãos. Então, meus irmãos, nós precisamos focar naquilo que é principal em detrimento daquilo que é bom. Entenderam? Focar no que é principal e deixar de lado aquilo que parece bom. Pode parecer bom, mas se não faz parte do conjunto principal, larga a mão. Deixa de lado. O objetivo sempre vai ser fazer a vontade de Deus. Nunca, irmãos, preste atenção, nunca nós seremos levados por Deus a abandonar a visão que Ele tem colocado nos nossos corações. Muitas vezes nós abandonamos por preguiça ou tantas outras desculpas que nós colocamos diante de Deus. Há muito tempo, na época que eu fui para o seminário, pessoas lá na igreja em Barueri, que foi a igreja onde eu nasci para Cristo, pessoas diziam que tinham sido chamadas para servir ao Senhor, que iriam de alguma forma se preparar para servir ao Senhor. Mas no meio do caminho, elas entenderam que talvez, eu vou fazer primeiro uma faculdade e depois eu vou para o ministério. A pessoa nunca chegou no ministério. Por favor, faculdade não é problema. Mas se Deus tem dirigido o seu coração a uma situação, faça, independente do que for. Nós precisamos entender que às vezes, como aconteceu com Neemias, as oportunidades não vêm de Deus. Às vezes as oportunidades, elas vêm de Satanás. Eu digo para as minhas filhas, você vai encontrar no colégio aquelas pessoas que se dizem os seus amigos, quando na verdade eles não querem o seu bem. Só vão se aproximar de você enquanto você pode dar aquilo que elas querem. Depois que você não pode alcançar o objetivo que elas querem, você se torna descartável. Os jovens e as crianças têm dificuldade para entender isso. Eu sei. Mas muitas vezes as decepções elas precisam aprender por elas mesmas. Então, meus irmãos, nós como cristãos não somos qualquer pessoa. Nós somos diferentes. A segunda distração que Neemias teve foram as críticas. Veja versículos de 5 a 9. Nós não vamos ler todos os versículos, como eu já disse para vocês, mas note versículo... eu estou no capítulo 5 aqui. Versículo 5, aqui do capítulo 6. Vai dizer o seguinte:
Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo as suas promessas, as suas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Meus irmãos, a primeira forma que eles tentaram distrair Neemias não deu certo. O que eles fizeram? Só para colocar vocês no contexto. Naquela época, quando você queria se comunicar com alguém, você enviava cartas. Só que as cartas eram seladas, para que apenas os destinatários tivessem acesso à informação que estava na carta. Só que a carta que foi aberta, a carta do versículo 5 diz que ela foi aberta. Você acha que é só hoje em dia que existe gente curiosa? Não, naquela época também. A carta aberta podia ser lida por qualquer pessoa. Então os inimigos dos judeus, eles realmente quiseram que as pessoas pudessem ler, para começarem a inculcar aquela ideia de que talvez Neemias não estava lá como um líder para fazer a obra de reconstrução dos muros, mas ele estava lá para ser rei daquele povo. Quando, na verdade, ele mesmo vai dizer nos versículos posteriores que aquilo era invenção da cabeça deles. O que nós podemos entender sobre essa questão, meus irmãos? Você já parou para pensar que toda vez que você quer fazer o certo, sempre vai ter gente para te criticar? Toda vez que você deseja fazer o correto, você vai ser criticado. Eu disse para vocês, existem pessoas que querem de alguma forma levar vantagem sobre outros. Quando você tem a oportunidade e você faz o diferente, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vão ter pessoas que vão achar que você é um completo idiota, de não ter aproveitado aquela oportunidade. Segundo, vão ter pessoas que vão te olhar com um olhar de admiração, porque honestidade em nosso país é artigo em extinção. Algumas semanas atrás eu estive no Zafari. Tinha uma promoção boa de peixe. Eu comprei 2 quilos de peixe. Dava R$80. E junto com as compras que eu tinha, daria na ordem de uns R$150, né? Porque se você vai comprar bolacha no Zafari, isso já é R$50 a bolacha. Mas de toda maneira, eu digo para você o seguinte: quando a moça do caixa passou todas as compras, ela passou todas as compras, e eu vi no marcador R$80. Não pode ser, só o peixe é R$80. Eu falei: moça, a senhora passou o peixe? Ela não tinha feito isso. Na hora, ela tomou um susto. Mas ela agradeceu. Porque com certeza, de alguma forma, aquilo daria prejuízo para o mercado e poderia até mesmo acarretar na demissão dela. A minha preocupação não era na demissão dela ou não, porque eu não sabia o que ia acontecer. A minha preocupação é a minha integridade diante de Deus. Só que existiam outras pessoas à volta. E talvez eles podem ter pensado que aquilo poderia ser algo benéfico para mim. É bom ganhar R$80? É ótimo. Mas ganhar qualquer dinheiro indo contra a vontade de Deus não tem valor nenhum. Então, meus irmãos, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós podemos ser duramente criticados. Eu sei que os jovens, quando eles têm em seu coração fazer a vontade de Deus, as pessoas vão virar as costas para você. Talvez no colégio você vai ser aquele único que vai ficar sozinho. Talvez você não vai ter amigos. Mas eu digo para minha filha todos os dias, e ela está aqui e ela pode dizer para vocês. Nós temos orado juntos todos os dias para que ela tenha amigos verdadeiros. É preferível que ela tenha um ou nenhum amigo
do que ter pessoas que sejam maus amigos ou que vão levá-la para os caminhos do mundo e não os caminhos de Deus. Entendam, jovens, queiram amigos que te aceitem como você é e não que eles queiram que você seja alguma coisa, porque senão você sempre vai ter que ser conforme os outros querem e nunca as pessoas vão te aceitar da forma que você é. E isso serve também para vocês que têm contato com pessoas incrédulas no seu trabalho, no seu colégio, aonde quer que seja. Nunca mude o seu caráter por causa de outros. Maridos, esposas nunca devem mudar o seu caráter cristão para agradar outra pessoa. Namorados, namoradas, jovens que almejam um relacionamento precisam entender: nós não podemos mudar por causa de pessoas, nós devemos mudar por causa do nosso Deus. Então, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja, existem pessoas que às vezes são criticadas porque outros cristãos podem achar: você é santo demais, você lê a Bíblia demais, você estuda demais. E para alguns isso é demérito. Eu já contei para vocês a história do pastor Francisco Mendes, que para mim é um dos grandes ícones de homem de Deus que eu conheci e que hoje já está na presença do Senhor. Ele era um missionário que trabalhava no Amazonas. Você sabe que no Amazonas as estradas são os rios e as cidades não são perto. É só você dar um Google Earth lá no Amazonas, você vai ver que as cidades ficam distantes umas das outras. O pastor Francisco, como muitos irmãos ainda hoje o fazem, ele tinha sua base numa cidade e pegava o seu barco e alguns irmãos e ia nas aldeias e nas cidades ribeirinhas para pregar o evangelho. Só que no percurso, que por vezes demorava dias, ele lia a Bíblia. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Ele lia toda a Bíblia uma vez por mês. E tem crente que já tem anos de vida cristã que nunca leram a Bíblia inteira uma só vez. Era interessante que quando ele pregou no seminário uma vez, ele não precisava de Bíblia. Ele sabia tudo de cor. Ele já tinha lido a Bíblia milhares de vezes. Porque o tempo que ele tinha no barco, em vez de ficar jogando conversa fora, ele se alimentava da palavra de Deus. Talvez outras pessoas podem achar que é uma perda de tempo. Mas diante de Deus, ele ganhou o seu galardão e foi um exemplo para muitas pessoas. Eu não consigo ler a Bíblia uma vez por mês. Mas desde que eu fiz uma decisão a Cristo, eu tenho conseguido alcançar o meu objetivo, que é ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Porque existem várias formas de você ler a Bíblia. Você pode ler em ordem cronológica, você pode ler da forma que está aqui, né, com os livros em sequência, você pode ler por temas. Eu já li a Bíblia lendo cada capítulo e lendo os comentários para saber o que ia acontecer. Então, às vezes, não tem muito tempo. Mas o importante é ler. Não é verdade? É ler. É bíblico. Meditar na palavra do Senhor de noite. Orar sem cessar. Então, irmãos, nós precisamos ter alvos bem definidos nas nossas vidas. Independente do que pessoas vão falar ou deixar de falar, o foco é fazer a vontade de Deus. Eu sei que nos dias de hoje existem jovens que são criticados pela sua escolha de serem puros. Jovens cristãos muitas vezes são taxados de homossexuais. Rapazes porque não querem se relacionar com as meninas, e meninas são chamadas de lésbicas porque não querem se relacionar com meninos. Porque hoje em dia no colégio é um se relacionando com o outro sem limites. Mas a grande questão é que o jovem precisa ser íntegro, é escolher a quem vai servir. E finalmente, meus irmãos, finalmente. Aliás, o Andy Stanley, ele diz o seguinte: não se distraia com as críticas.
Leve suas frustrações e sua raiva àquele que o incumbiu dessa missão. O tempo dirá quem está certo. Às vezes pessoas são criticadas pelo seu procedimento, mas é como eu já disse para alguns. Se você está sofrendo críticas por agir corretamente, deixe que Deus vai cuidar da sua reputação. Se você está sendo acusado por algo que você não está fazendo, deixe que Deus cuide da sua reputação. O princípio, o versículo não fala propriamente sobre isso, mas o princípio serve. 1 Tessalonicenses 5:24 vai dizer que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quando nós crermos no poder de Deus sobre nossas vidas, nós não temeremos aquilo que as pessoas podem falar sobre nós. E finalmente, irmãos, os versículos 10 a 14, a última distração que os inimigos de Israel tentaram fazer com Neemias foi o medo. Versículo 10 vai dizer para nós: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha só, irmãos. Primeiramente, tentaram matá-lo através de chamá-lo para fora. Outra vez quiseram fazer com que a reputação de Neemias fosse dilacerada. E agora estão dizendo que querem matá-lo, estão dizendo para que ele entrasse no templo. Mas tem só um problema. A lei diz que só os sacerdotes podem entrar no templo. Se Neemias fizesse isso, ele perderia a sua reputação diante do povo. Existia só uma exceção de pessoas que poderiam entrar no templo. Abre sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 e 51. 1 Reis 1, 50 e 51. Deixa seu dedo aí, Neemias. Existia só uma exceção, além dos sacerdotes, que poderiam entrar no templo. Veja, capítulo 1 de 1 Reis, versículos 50 e 51. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi, pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Qual que era a única exceção que alguém que não era sacerdote poderia entrar no templo? Segundo a lei, alguém que estava sendo culpado por um crime que não havia cometido. Ele poderia entrar no templo, se apegar nas pontas do altar, e um juiz, então, julgaria o caso. Volte lá para Neemias 6. Era isso que estava acontecendo aqui? Não. Não era isso que estava acontecendo ali. Os inimigos dos judeus contrataram de dentro de Israel, um judeu, para levantar falso testemunho, se caso Neemias desse ouvido àquela acusação. Olha o que ele disse no versículo de número 12. Aliás, versículo de número 11 ele vai falar: porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Ele não entrou, porque ele entendeu que era mais importante servir a Deus do que proteger a sua própria vida. A dona Beth mandou para mim essa semana uma notícia do Portas Abertas. Eu não sei se vocês conhecem o Missão Portas Abertas. Eu vou ler para vocês na íntegra só o título da reportagem. Dizia o seguinte: Coreia do Norte executa grupo clandestino de cristãos. Isso foi notícia na Gazeta do Povo, jornal de respeito no Paraná, talvez o maior jornal do Paraná.
Coreia do Norte executou um grupo de pessoas que se reuniram para adorar o Senhor. Porque na Coreia do Norte, a única religião permitida é a adoração ao imperador. Eu já disse isso algumas vezes. Se chegasse um grupo armado aqui e dissesse para todos nós, todo aquele que proclamar o nome de Jesus vai ser morto. Talvez no seu coração você vai falar, eu vou levantar minha mão, eu vou dizer que eu sou cristão e eu vou morrer. Uma coisa é falar, outra coisa é agir. As palavras, quando não vêm acompanhadas de atitude, elas são vazias. Às vezes, e pode ser que até mesmo dentro dessa igreja, nós temos pessoas que se dizem cristãos, mas nunca conheceram a Jesus. Na própria notícia que Dona Beth mandou no próprio link, ela mandou Romanos 8,36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós temos liberdade de adorar a Deus em nosso país, mas o que nós fazemos com a nossa liberdade? Eu acho um absurdo pessoas escolherem culto para frequentar. Vocês me desculpem, mas eu acho um absurdo pessoas escolherem cultos a frequentar. Desde eu cheguei na igreja lá em Barueri, com 16 anos de idade, eu tenho 40 hoje. Na minha vida, nessa igreja, eu só faltei cultos quando estava doente. Só quando estava doente faltei culto. Ah, mas você é o pastor. São pensamentos dessa forma que fazem com que crentes tornem-se medíocres espiritualmente. Porque nós vemos o exemplo de grandes homens e mulheres de Deus que serviram o Senhor fielmente e foram grandes não porque estavam no ministério, mas porque o seu coração estava totalmente disposto a servir ao Senhor. Se vocês, se nós, como corpo de Cristo, como igreja que nós somos, colocarmos como objetivo fazer a vontade de Deus, nós conseguiremos influenciar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Ah, mas um grupo de pessoas? Sim, um grupo de pessoas. O próprio Moody, um dos grandes homens de Deus do século passado, disse que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado a Ele. Por que vocês e eu não podemos ser esses homens ou essas mulheres? Por que nós devemos nos contentar com uma vida cristã medíocre? Por quê? O grande problema não está no cristianismo, irmãos. O grande problema está em nós. Nós é que arrumamos desculpas. Eu sempre digo isso. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, e eu já fiz isso com os alunos do Instituto, ou quando nós fazemos o curso de capacitação, nós fazíamos uma pesquisa que era obrigatório eles responderem se liam a Bíblia ou não, se tinham tempo de oração ou não. Nem metade das pessoas liam a Bíblia. Nem metade das pessoas. Alguns cristãos de longa data. E o grande problema é que aí a gente diz, mas os bancos da igreja estão vazios. A igreja poderia estar mais cheia. É culpa de quem? É minha? Quando Cristo disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, foi para todo crente, não foi só para pastor. Meus irmãos, nós somos levados muitas vezes a nos distrair do objetivo principal. Nem mesmo uma ameaça de morte fez com que Neemias tirasse os seus olhos da visão que Deus tinha colocado em seu coração. Então nós precisamos, irmãos, entender qual é a direção para as nossas vidas. Eu vou dizer algo para vocês, e principalmente para vocês gaúchos.
Lamentavelmente, existem muitas brincadeiras pejorativas com gaúchos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que foi falado para mim, e eu já ouvi de outros pastores. Quando eu falei lá no seminário que eu estava vindo para o Rio Grande do Sul, um dos meus professores do seminário, um homem de Deus, professor há muito tempo, ele chegou para mim e falou: o que você vai fazer naquele lugar? Que é o cemitério de pastores. E muitos outros pastores que já vieram para cá ouviram essa mesma frase. Porque no Rio Grande do Sul, realmente, nós sabemos que aqui o espiritismo, ele é forte, ele é presente em muitas coisas. É só você olhar o nome dos bairros de Porto Alegre que você vai ver que o espiritismo é presente até mesmo nisso. Muitas das esculturas de Porto Alegre são anexas ao espiritismo. É só você olhar sobre isso. Eu já li que das capitais, Porto Alegre é aquela que é mais adepta ao espiritismo, ganhando até mesmo de Salvador. A minha resposta para aquele pastor foi o seguinte: e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Eu não posso negar o chamado que Deus deu ao meu coração. Eu não estou vindo para cá para agradar o meu professor. Não estou. E todos os pastores que vieram para cá, eles vieram porque foram chamados. Enquanto a vontade de Deus for que nós estejamos aqui, aqui nós estaremos. Então, meus irmãos, é claro que quando eu ouvi isso de um homem considerado por mim uma das bases, um professor de qualidade, uma pessoa, um grande homem de Deus, é claro que no meu coração eu tive medo. A gente às vezes tem medo, nós somos humanos. Mas quando nos apegamos às promessas de Deus, o medo pode ser presente. Mas nós sabemos que o nosso Deus é grande. E Ele pode mudar até mesmo aquilo que outras pessoas podem não crer. Nesses 14 anos que nós estamos aqui, muitos que foram para outros lugares não estão no ministério. E nós que estamos no dito cemitério de pastores, pela graça de Deus, ainda estamos aqui. Então, meus irmãos, entendam todos vocês. Nós precisamos focar os nossos olhos naquilo que é principal. Distrações existirão aos montes. Hoje à noite mesmo, quando você sair daqui, você vai ter a opção de refletir, de talvez conversar com a tua esposa, com o teu marido, conversar com os seus filhos. Aquilo que você ouviu essa noite, o que você acha? De que forma que você acha que a gente pode melhorar? Ou até mesmo você pode dizer, tudo aquilo foi balela. Mas a gente não pode simplesmente virar as costas para aquilo que Deus tem dirigido os nossos corações. Nós precisamos, como igreja, refletir naquilo que é importante para todos nós. Meus amados irmãos, para concluir essa noite, nós vimos que as respostas de Neemias sempre foi focar naquilo que era a vontade de Deus. O versículo de número 13, ele diz o seguinte: para isso o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem um motivo de me infamar e me vituperassem, ou seja, me envergonhassem. Ele entendeu que não vinha de Deus isso. Agora, olha o que aconteceu, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que nós fizemos essa obra. A nossa fidelidade a Deus, ela vai ser notada por todos aqueles que nos criticam, por todos aqueles que tentam tirar o nosso foco e por todos aqueles que de alguma forma tentam colocar medo em nossos corações. Eu quero falar com vocês, meninas, jovens, e vocês que estão em casa que também são jovens. Muitos dos meus amigos de colégio, quando eu tinha 16 anos, que achavam que eu era o
um Zé Mané, que eu fazia coisa errada por ter a minha namorada, por depois ir para o ministério, hoje estão com as suas vidas destruídas no segundo, num terceiro casamento. Não têm felicidade, não estão felizes na sua vida. Então o que os jovens hoje acham que é felicidade, isso é algo passageiro e duradouro. Quando nós verdadeiramente nos dedicamos a servir a Deus, pode demorar, mas nós enxergaremos os benefícios da nossa fidelidade. A Bíblia vai nos dizer que o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para tudo sempre. E principalmente vocês, meninas, precisam enxergar isso. Precisam abrir os seus olhos. Todos vocês, irmãos, também precisam enxergar que nem todas as oportunidades que nós temos vêm de Deus. Se tudo aquilo que eu falei você esquecer, lembre-se de uma coisa. Mantenha seus olhos na linha de chegada. Mesmo com tudo o que aconteceu, depois de 52 dias, os muros estavam? Houve perseguição, crítica e tantas outras coisas. Mas Deus estava à frente. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se todos nós tivermos um foco, uma visão em nossos corações, e nós vivermos diariamente por ela, nós seremos bem-aventurados como cristãos, como famílias, como igreja. Espero que você creia nisso. Espero que você e eu possamos viver essa verdade. Peço que todos abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Apenas você e Deus é que conhecem o seu coração. Todos, por favor, com as cabeças baixas e olhos fechados. O intuito, meus irmãos, dessa noite é apenas fazer aquilo que Deus fez no meu coração. Abrir os meus olhos. Às vezes, nós achamos que tantas coisas são importantes para nós, mas nós não estamos enxergando como elas estão sendo prejudiciais. Redes sociais, celular, internet, tornou-se um vício para muitas pessoas. É quase como se fosse uma droga que não consegue viver sem. E muitas dessas coisas têm tirado o desejo de cristãos de poder conhecer mais a Deus. Não interessa se você tem 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos de vida cristã. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. É o meio pelo qual nós podemos ver e ouvir da grandeza do nosso Deus. A oração é o meio mais eficaz de nós podermos derramar o nosso coração e conversarmos com o nosso Pai. Estar na igreja é o meio pelo qual nós iremos servir ao nosso Deus e servir os nossos irmãos. Então, meus queridos, tire os olhos daquilo que pode tirar o seu foco. Não se deixe distrair ou distrair. Não podemos deixar que as oportunidades, as críticas e o medo nos atrapalhem em nossa busca pela visão que Deus tem colocado em nosso coração. E Neemias e o povo foram o grande exemplo. Que todos aqueles que de alguma forma o intentam contra nós possam ver em Deus ou possam ver em nós aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Creia, meus irmãos, creia que Deus pode fazer grandes coisas através de você. Senhor, pedimos novamente a Ti que dirija os nossos corações. Que os nossos olhos estejam fitos no objetivo que é agradar o nosso Senhor. Servi-lo de todo o nosso coração. Que as desculpas, as distrações, as oportunidades e os medos fiquem de lado, mas que nós possamos focar para aquilo que nós fomos chamados.
Que o Senhor levante grandes homens e mulheres de Deus, independente da sua idade, independente da sua condição financeira, independente da sua condição de saúde, porque todos nós, enquanto estamos aqui nesse mundo, temos a oportunidade de sermos grandes homens e mulheres de Deus. Coloque, Senhor Deus, a urgência em nossos corações. Que não mais sejamos preguiçosos, presunçosos. Que não sejamos mais procrastinadores, que não percamos tempo com coisas que são supérfluas, mas que foquemos as nossas vidas, pautemos as nossas vidas em servi-lo cada dia, cada momento. Fortalece o coração dos nossos jovens, que mesmo em meio à luta que eles têm tido, as nossas crianças, e mesmo a luta que eles têm tido no colégio, que fortaleçam o seu coração em fazer a vontade do Senhor. Escolham a melhor parte. Mais vale andar sozinho, tendo o Senhor conosco, do que estar num grupo de pessoas longe de Ti, ó Deus. Protege cada um no retorno para o seu lar. É o nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus. Amém.